Oi famílias, meu nome é Monique Deck, sou a voz do Mãe Pode Tudo. No 8º episódio deste podcast, vou contar minha experiência com relação à escola no Ensino Fundamental 1. Aqui que começa a escola de verdade, e pra gente foi um momento de muita reflexão. Neste período, a Eloá passou por 2 escolas e está na 3ª, e eu vou contar tudo pra vocês e as situações que tivemos e o que nos levou a trocá-la de escola. Ver nossos filhos indo felizes para a escola não tem preço. Aqui o caminho foi longo e ainda temos muitos anos de escola pela frente. Esse episódio tem como intuito trazer um pouco mais de conhecimento sobre o que passamos por aqui e ajudar aí. Que esse seja um canal de troca, sem julgamentos e que possamos nos ajudar com insights do dia a dia, combinado? Então vamos lá! A palavra fundamental transmite a ideia de algo que serve como alicerce, isso é, a base ou o fundamento. Por isso, o ensino fundamental recebe essa nomenclatura, já que é quando se desenvolvem saberes e habilidades básicas que serão utilizadas por toda a vida. O ensino fundamental é destinado a estudantes entre 6 e 14 anos de idade. No entanto, por ser um período mais longo da educação básica, essa etapa do ensino é dividida em 2 fases, Ensino Fundamental 1, ou anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, e Ensino Fundamental 2, ou anos finais, que vai do 6º ao 9º ano. Essa diferenciação ocorre porque são considerados aspectos cognitivos, físicos, sociais, emocionais e outros, que evoluem conforme as crianças crescem. Dessa forma, cada fase é pensada para lidar da melhor maneira com as particularidades da idade dos estudantes. Sendo assim, o Ensino Fundamental 1 é o primeiro contato da criança com o ensino após a educação infantil e possui diversas características. O primeiro ano do Fundamental 1 refere-se ao antigo pré. Nessa fase escolar, as experiências vivenciadas pelas crianças na educação infantil são revisitadas e vão se articulando com as aprendizagens mais complexas próprias do ensino fundamental. Certamente, a parte mais significativa do ensino fundamental 1 é o acesso da criança aos saberes linguísticos e matemáticos. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita. É nessa fase que as crianças passam a ter consciência de que são indivíduos inseridos em uma coletividade. Por terem maior autonomia motora e comunicacional, as formas como interagem com os colegas e com os ambientes, dentro e fora da escola, criam novas experiências. O Ensino Fundamental 1 também é voltado para o desenvolvimento de noções de ética, cidadania, valorização das diferenças e outros. Agora que sabem um pouco mais sobre essa fase de vida escolar das crianças, vou contar como foi e está sendo por aqui. Vou começar falando que está sendo muito desafiador. Como disse no episódio da educação infantil, coloquei a Eloá no último ano do infantil numa escola em que eu gostaria que ela continuasse no 1º ano, considerando a metodologia aplicada principalmente com relação à alfabetização, para seguir uma mesma linha de ensino. E assim foi. Ela começou o 1º ano na mesma escola que fez o último ano do infantil, mas algumas coisas mudaram, e não é à toa que eu falo que o fundamental é onde começa a escola de verdade. Na escola que ela estava, apesar de seguir a mesma metodologia, achei que virou uma chave muito grande e repentina com relação às condutas ao comportamento. As regras que aplicavam no 1º ano ficaram muito mais rígidas. Inclusive, ouvi da coordenadora que o 1º ano era o ano em que ela mais aplicava advertência. E isso me assustou um pouco, pois estamos falando de crianças de 5 anos e meio, 6 anos, que, como falei antes, seria o antigo pré. E que, inclusive, algumas escolas mantêm o 1º ano do Fundamental 1 ainda no bloco do ensino infantil, para entenderem essa transição. Ao meu ver, independente do espaço físico onde as crianças ficam, a escola precisa entender que é uma fase de transição.
E nessa escola começamos a ter muitos problemas com tais condutas. E vou contar algumas situações que vivenciamos para servir também de alerta. Qualquer situação de conflito, que é muito comum nessa fase, os alunos eram encaminhados para a coordenadora. E aí vinham as tais advertências, como se crianças nessa idade soubessem o peso dessas advertências. Vou contar algumas situações que ela vivenciou, como o caso de um colega que puxou a camiseta dela e ela o empurrou. Ou no caso que o colega chutou ela e ela chutou de volta. E que a escola entendia como se ela estivesse revidando. E a única orientação que tinham a respeito disso era mandar ela para a coordenadora, tomava advertência ou tentar algum tipo de chantagem do tipo a coordenadora perguntar se ela não gostava daquela escola. Ela respondeu que sim e a coordenadora falar, mas se você continuar se comportando desse jeito, não vai mais poder frequentar aqui. E a orientação que ela tinha com relação ao conflito era sempre, você não pode revidar, você precisa procurar um professor ou auxiliar. Não incentivo nenhum tipo de agressão, mas se ocorre, é função da escola ajudar os alunos a resolver de forma civilizada, entender o ocorrido, orientar no momento em que a situação acontece. E agora fazendo um parênteses, como mãe de menina, em nenhum momento a escola tentava entender a raiz do conflito, chamar todos os envolvidos para resolver o que tinha acontecido e ajudar as crianças a entenderem juntas sobre os comportamentos. Somente quem se defendia ou revidava estava errado, e ponto. Sentia mais uma atitude de repressão do que de solução do problema. E os conflitos que citei foram com meninos. Ainda vivemos numa sociedade machista e via muito desse machismo enraizado nessas condutas da escola. Em uma reunião, questionei como sempre acusar ela como errada poderia interferir negativamente no futuro, inclusive quando as mulheres são agredidas e abusadas e elas acham que a culpa é delas. A resposta da coordenadora foi: essa é uma escola tradicional e tem pais que não se adaptam mesmo. Mas isso nada tem a ver com ser escola tradicional. Mas enfim, achei um absurdo esse tipo de comentário vindo de uma coordenadora e refleti ainda mais como essas atitudes na escola influenciam tanto as condutas dos meninos com as meninas, tanto da repressão e culpa das mulheres tão cedo. Infelizmente, no mundo de hoje, ainda ver esse tipo de conduta é muito triste. Ver como esse problema social ainda está no dia a dia das crianças e como isso afeta a vida de uma pessoa no futuro, como estão sendo construídas essas bases, porque o tempo que a criança passa dentro da escola é enorme e é onde ela tem grande parte de convívio social com outras crianças de todas as idades. E para mim, essas condutas da escola foram inadmissíveis. A escola deve saber conduzir de forma correta. Desde aqui, a escola precisa colaborar para a mudança do mundo com relação a comportamento que está sendo diretamente ligado à diminuição da mulher e empoderamento de atitudes masculinas e machistas. Por isso, resolvemos tirar ela dessa escola. Outra conduta da escola, que também não concordamos quando soubemos, era que a professora escrevia o nome na lousa do aluno que não se comportava ou que saía do lugar. Privar a criança de ir para o parque por mau comportamento, entre outras condutas que não cabem mais. Sentia, inclusive, que toda essa rigidez vindo da escola refletia diretamente no comportamento dos alunos, que pareciam sempre estar tensos e estressados e que gerava ainda mais conflitos. Nossa busca por outra escola começou devido a essas condutas com os alunos, e fui conhecer outras escolas. E conheci outras metodologias de ensino para o ensino fundamental. Foi quando entendi melhor o construtivismo e as escolas que trabalhavam com projetos, pois a maioria trabalha com projetos no infantil, mas no fundamental passam a ter disciplinas de forma mais tradicional. Eu vou dar um exemplo da aplicação da matéria por projeto. Os alunos, junto com o professor responsável pelo projeto, discutem assuntos que têm interesse e que cabe aplicar o conteúdo obrigatório de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Definem um projeto que englobe diversos conteúdos relacionados ao ano vigente.
Um dos projetos que ela fez no primeiro ano foi: a sala tinha que montar um restaurante. Com esse projeto, trabalharam artes para criar o nome do restaurante e desenhar o menu, trabalharam língua portuguesa para desenvolver a escrita do menu, trabalharam matemática para precificar o menu e, como aplicação prática do projeto, tiveram que definir a função de cada aluno no restaurante, pois fizeram o restaurante funcionar com a outra sala que fez o mesmo, e tiveram um dia que serem clientes do restaurante da outra sala e um dia receberem os alunos da outra sala como clientes. Dessa forma, tiveram o aprendizado do conteúdo de uma forma muito mais aplicável e isso facilita demais para a associação do conteúdo recebido. No método tradicional, seguem com apostilas ou livros didáticos com exercícios de o Joãozinho tinha R$5, foi na padaria, comprou 2 bananas por R$3, quanto sobrou. Esse foi um exemplo bem por cima da diferença das metodologias. E quando nós entendemos isso, ainda mais no dia de hoje, para a gente não fazia muito sentido a aplicação da metodologia tradicional. Juntando esses fatores, optamos por procurar escolas que seguiam mais as metodologias de projeto do que as tradicionais. E ela foi para outra escola no segundo semestre do primeiro ano. Com relação à metodologia e valores da escola, parecia ser bem o que estávamos procurando. E então, as aulas começaram. No decorrer do semestre, eu não senti segurança quanto ao conteúdo aplicado. A forma de comunicação da escola com os pais eu achei muito falha, apesar de terem um sistema que oferecia as informações. Eu achei confuso e difícil de entender. Na teoria, quando conversei na escola, parecia ser uma boa opção, mas na prática achei pouco funcional. Outro ponto dessa escola é que as salas são multietárias, ou seja, seguindo um pouco até da montessoriana, na sala há crianças de primeiro, segundo e terceiro ano, que vão de 6 a 9 anos mais ou menos. Na teoria faz sentido, e a explicação mais simplista era: a criança do primeiro ano, que vai bem em uma determinada matéria, ela pode evoluir com os mais velhos. E os mais velhos que têm dificuldade em determinada matéria têm oportunidade de rever por 3 anos os conteúdos de formas diferentes, para uma melhor absorção e entendimento daquela matéria. Então, quanto a esse ponto, eu achei bem interessante, porque pensei, nossa, realmente, lembro na minha época que se a pessoa ia mal em matemática, se formava com dificuldade em matemática, porque só tinha aquele ano para ver o conteúdo. Se passou com pendência de absorção de algum ponto relacionado àquela matéria, afetava o próximo ano escolar, e você vai arrastando essa dificuldade até se formar. E dessa forma, podendo rever os conteúdos de várias perspectivas, a absorção com certeza seria maior. Mas entrou o ponto de maturidade das crianças. Misturar crianças de 6 a 9 anos numa mesma sala, senti que não foi positivo. A maturidade de uma criança de 6 anos é completamente diferente de uma de 9. Tivemos algumas situações de provocações que a professora não percebia e a Eloá não conseguiu criar nenhum vínculo de amizade. E senti isso vindo inclusive dos pais, pois ela entrou na metade do ano, era a única aluna nova, me colocaram no grupo de WhatsApp dos pais e nem estavam todos os pais da sala no grupo. Os pais nem sabiam quem eram todos os alunos da turma, chegando até ser um descaso. Inclusive, comentei isso com a diretora da escola, porque eu entendo que a casa é a extensão da escola e ter um mínimo relacionamento com os pais dos amigos da sala é fundamental para ajudarmos em situações que ocorrem dentro da sala de aula. Essa troca colabora para entendermos e ajudarmos uns aos outros, tanto no caso de conflito, dificuldade, adaptação ou situações relacionadas às condutas da escola mesmo ou professores com os alunos. E a diretora concordou comigo, dizendo que não imaginava que essa turma estava desse jeito. E falou um ponto interessante. O que faz o aluno querer ir para a escola é para encontrar os amigos, se sentir parte da escola. E que o aprendizado é consequência. E senti muito isso da Eloá. Ela não se sentia pertencente àquele ambiente, não evoluiu com nenhuma amizade. E quando sugerimos mudar de novo de escola, ela achou bem tranquilo e concordou sem nenhum sofrimento. E lá fomos nós colocar a Eloá na terceira escola. Morar numa cidade onde não nascemos é difícil porque não conhecemos mais a fundo as escolas. Então estamos na tentativa e erro. Optamos por colocar Eloá numa escola americana.
Além de seguirem essa linha de metodologia de projeto, as condutas parecem bem coerentes. E como eu disse no episódio de ensino infantil, ela sempre teve contato com o inglês, e esse foi um diferencial para ela não estar sofrendo com relação a isso. Nessa escola, de 8 matérias, apenas 2 são em português. E essa foi sempre uma das prioridades para a gente. Outro ponto dessa escola, que fez a gente optar, foi a valorização do esporte, que inclusive está incluso no valor da mensalidade, uma atividade extra todos os dias. Não tem lista de material escolar, pois todo o material é fornecido pela escola e os alunos compartilham e cuidam do material, trabalhando a coletividade, e diminui ainda mais a comparação entre materiais escolares. Também não é obrigatório o uso de uniforme escolar, que acho um ponto positivo, por não gastar com uniforme, que é um absurdo e perde de um ano para o outro por conta do tamanho, e não tem o que fazer com o uniforme que ficou pequeno. Mas eles possuem um dress code, para não virar bagunça. Com relação a tarefas de casa, também são bem criteriosos. Eles acreditam que após um longo dia escolar, a criança deve dedicar tempo a atividades como convívio com a família, praticar algum instrumento, brincar ao ar livre ou ajudar a preparar uma refeição. E quando são encaminhadas atividades para realizar em casa, deverão ser claras, concisas e significativamente ligadas à aprendizagem que ocorre na escola. E somente atribuirão atividades de aprendizagem em casa quando tais tarefas comprovadamente promovem o espírito de aprendizagem, curiosidade e investigação entre os alunos. Tais tarefas proporcionam comprovadamente uma oportunidade ou experiência de aprendizagem única, que não pode ser obtida dentro dos limites do ambiente escolar ou do dia escolar. Essas tarefas não se destinam a ser meio de fomentar a concorrência ou a avaliação de estudantes. As tarefas para casa serão livros de leitura apropriada escolhida pelo aluno ou professor, trabalho baseado em projeto escolhido pelo aluno para aprendizagem experimental que pode se integrar aos interesses existentes do aluno e aos compromissos familiares. Atividades claramente conectadas ao aprendizado que ocorre em sala de aula e que são propositalmente projetadas para promover ou aprofundar a compreensão de um conceito específico, ou trabalho que pode ser concluído sem ajuda. Outro ponto, eles não são focados em vestibular, que é um assunto que hoje temos zero preocupação. Eu nem sei o que será do vestibular daqui 10 anos. Eu prefiro uma escola com valores do que ensinar a passar numa prova. Mas como já disse, escola não dá para saber como vai ser. Só conhecemos depois que nossos filhos estiverem lá dentro estudando. Não existe escola perfeita, mas por enquanto estamos muito felizes com a escolha e torcendo pela felicidade dela dentro do ambiente escolar. Inclusive, depois que mudou de escola, não tivemos nenhum problema de conflito de lá com algum colega de sala. E as experiências e expectativas de cada família é única. E caso seja necessário, a gente troca de novo. E você, já tinha pensado em quanto a escolha de uma escola pode afetar na construção do seu filho? Se tiver alguma dúvida, me manda por mensagem no Instagram e podemos trocar muito mais por lá também. Eu espero sempre ajudar de coração. Um beijo!